do Senhor. Estou aqui mais uma vez para junto a gente aprender, somar com a palavra, crescer com a palavra, ser bênção com a palavra. A palavra de Deus, ela restaura, ela liberta, ela salva. A palavra de Deus dá direcionamento. A palavra de Deus faz de mim e você uma missionária, um missionário de Cristo. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Vamos entender o que o Senhor quer para nós hoje? Qual o título? Seja missionário ou uma missionária de Cristo. Amém? A gente vai aprender a ser missionário aqui no capítulo 10 de Mateus, do 1 ao 26. Vamos aprender com a palavra do Senhor? Aleluia! E chamando seus discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O Senhor chamou os discípulos, preparou, fez aquele ministério dele, ensinando, fazendo milagre, e sempre os seus discípulos acompanhando. Quando eu e você acompanha a palavra de Deus, quando eu e você entende os ensinamentos do Senhor, Ele nos dá poder para expulsar espíritos imundos, para curar enfermidades, com a palavra. Não que eu e você vai ter poder para sair fazendo milagre, não. Quem faz é Jesus Cristo. Mas como for os discípulos, eu e você ser instrumento de Deus na terra. Por isso que o título está, seja um missionário ou uma missionária de Cristo. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, e o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho de gentios, nem entrarei em cidade de samaritanos. A gente tem que saber onde estamos. A gente tem que saber onde pregar o evangelho. A gente tem que saber se estamos com pessoas que vai somar conosco para levar a gente mais para perto de Deus ou não. Quando o Senhor diz, sai daí da roda dos escarnecedores, não vai por ali, é porque isso vai afetar a minha vida espiritual e a sua. Então é necessário vigilância. É necessário ler a palavra e entender. Porque a Bíblia diz é melhor obedecer do que sacrificar. E veja que é que os discípulos o Senhor dizia, orientava, por onde eles deviam andar e por onde não. Porque o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho de gentios, nem entrarei em cidade samaritana, mas idem antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas hoje? Aquelas que estão totalmente no pecado. É aquela que eu e você tem que ser missionário e missionária de Cristo. É aquela que a gente temos que pregar o evangelho. É aquela que a gente tem que falar de Cristo para elas. Porque a Bíblia diz que o Senhor não veio para os sãos, porque eles são bons. O Senhor veio para os doentes. E eu e você tem que estar perto dos doentes para contagiar com a palavra, com o nosso caráter, com o nosso testemunho, porque a nossa vida já é uma pregação. Indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. A gente tem sempre que estar pregando, tempo e fora de tempo, falando ao povo que o pecado mata. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Eu e você tem que estar orientando na palavra. Eu e você tem que estar buscando os mistérios do Senhor para ajudar as pessoas que necessitam sair do pecado. Não é para apontar, para atacar, para condenar, não. É para falar do Deus vivo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que restaura, que liberta e que salva. Aleluia! Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. A gente não prega o evangelho recebendo dinheiro, não. A gente recebe de graça do Senhor e é de graça que a gente dá. Aqui diz, curai os enfermos. Como é que a gente cura? Orando.
Claro que quem está enfermo precisa ir para o médico, mas existe enfermidade que é espiritual. E a gente precisa orar para aquele que está com problema espiritual, aquele também que está com enfermidade da carne, porque muitas vezes o médico diz, não tem jeito. Mas quando o Senhor quer, Ele entra com o seu sobrenatural. E aquilo que não tem jeito, Ele dá jeito. Curai também os leprosos. O que é os leprosos? O pecado. O pecado é uma lepra que mata. O pecado é que afasta o homem de Deus. Então nós estamos aqui para ser missionário de Cristo. Para ser missionário de Cristo. Com graça, com sabedoria, com orientação do alto. Ser de vida e bênção para as pessoas. Nossa casa, nossa família, na igreja, na rua, onde a gente estiver. Ressuscitar os mortos. Aqueles que estão mortos para as coisas do Senhor, aqueles que estão mortos só estão vivendo nas coisas que acabam com a vida espiritual, que é o mundo, aquilo que afasta o homem de Deus, porque o Senhor disse que ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então muitas vezes essas pessoas estão mortas, e eu e você tem que ser canal de bênção para a vida delas. Expulsar os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Quando tiver alguém endemoniado, orar, expulsar o maligno, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, mas de graça. Deus não pregou por dinheiro. Eu e você tem que pregar em qualquer lugar. A graça do Senhor, que é tudo. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vosso cinto, nem alfagem para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento, como também desdigno é o trabalhador do seu trabalho. Então, a gente não vai atrás de prata e ouro. Não, a gente trabalha, que é o melhor para nós, com certeza. Mas a gente tem uma prata e um ouro, que essa não tem dinheiro que pague. É a palavra de Deus, para ajudar, para orientar, para falar da salvação de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, não se acovarde. Não fique trancado em quatro paredes. Leve o evangelho. Tem pessoas que estão aí presas no pecado. Tem pessoas que precisam ouvir testemunho da minha vida e da sua, para o nome do Senhor ser glorificado na vida dele e na vida dela. E tudo isso o Senhor orientou os discípulos da época. E hoje o Senhor nos orienta através da palavra, para a gente fazer o mesmo. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retires. A gente tem que chegar nos lugares, procurar as pessoas nos trabalhos, no nosso trabalho, na nossa igreja, que precisam ouvir a palavra de Deus. A gente tem que primeiro orar, pedir sabedoria a Deus. Os tempos são difíceis, o pecado está aí de todas as formas, mas não é nem por força nem por violência, é a graça de Deus, é a palavra. A Bíblia diz que a palavra restaura, liberta e salva. Que eu e você deixe ser usado por Cristo, não para atacar, para condenar, mas para falar do amor dele, para falar do Deus vivo, que mandou seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Jesus santo e maravilhoso, o Filho de Deus, que a gente tem que pregar do sofrimento dele na cruz, que foi para salvar a mim e a você. E aqueles que estão também precisando ver essa mensagem. Seja missionário, seja missionária de Cristo. Quando entrardes em alguma casa, saudai, né? Paz do Senhor, bom dia, boa tarde. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Porque às vezes a gente fala do Senhor e as pessoas não querem ouvir. A gente dá a paz e as pessoas não respondem. Tem coisa melhor do que a paz de Cristo? Faça a sua parte. Porque se elas não receber, se elas preferirem o mundo, não te tratar bem, vai embora na paz. Porque a paz vai com você para onde você for. Porque nem é por força nem por violência. A gente faz nossa parte. Mas se não quer, o que a gente vai poder fazer? A gente vai continuar levando o ID do Evangelho. A gente vai continuar sendo missionário e missionária de Cristo.
porque é a graça de Deus que restaura, que liberta, que salva. É a graça de Deus que usa eu e você para nossos amigos, a família, os vizinhos, no trabalho, na igreja, mas que eu e você faça a nossa parte. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo, porque um dia o Senhor vai nos cobrar isso. Amém? Se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquelas casas ou cidades, sacuda o pó dos vossos pés. Que coisa séria, né? Se alguém nos receber, glória a Deus. Se também nos receber, a gente vai embora. A Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos, sacuda até os pés e deixa aquela terra no lugar, porque é melhor obedecer do que sacrificar, mas que a gente faça a nossa parte. Bete, eu prego, meu filho não está nem aí, meu marido, continue pregando, porque quem vai terminar a grande obra é o Senhor. Pode não estar ouvindo hoje, mas alguma semente está ficando no coração. Dê testemunho com sua vida. Conte aquele milagre, aquele livramento que Deus deu, aquela oração que você orou por ele, Deus abençoe e comprou um carro para ele. Tanta coisa que você ora e sabe que Deus está trabalhando no seu lar. Fale. Fale das maravilhas, mesmo sem eles quererem ouvir, porque a glória do Senhor vai resplandecer. Tudo é uma questão de tempo. O Senhor tem um tempo determinado para cada propósito, na minha e na tua vida e na vida daqueles que estamos pregando. Amém? Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quer dizer, aquele que ouviu e vai ignorar, vai continuar no pecado, mas eu e você fizemos nossa parte, porque um dia, quando o Senhor vir, Ele vai ver que a gente se esforçou, porque vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas pessoas que conhecem e ignoram. Aqui diz, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, aquela que conhece, aquela que escarnece, aquela que conhece e já deixou o Senhor e não quer voltar mais. Vai ter o dia do juízo, irmão. E a Bíblia diz que no dia do juízo, quem for do Senhor vai estar ao lado direito do Deus bendito. E quem for do maligno vai estar ao lado esquerdo do Senhor. Então vamos pregar, vamos fazer nossa parte. Porque quem vai entrar com juízo, quem vai trabalhar é o Senhor. Mas a gente faz a nossa parte. Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobo, portanto, sede prudente como as serpentes e inocivo como as pombas. A gente muitas vezes estamos no meio de lobos, temos que ser prudente, temos que falar só o que convém e muitas vezes fechar a boca, porque às vezes finge que nos escuta, mas não passa de lobos, em pele de cordeiros. Mas quando a gente ora, quando a gente está buscando, o Senhor está orientando, o Senhor está mostrando, o Senhor está dando direcionamento. Só não se assuste, faça a sua parte. Mas quando o Senhor disser fecha a boca, fuja da aparência do mal, porque quem sabe lidar com o lobo é o Senhor. É o Senhor que faz aquilo que eu e você não pode fazer. Faça a sua parte, mas com sabedoria, com paz e com discernimento. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vamos se acautelar, porque muitos fingem que escutam e depois ficam nos entregando, isso nos prejudicando no trabalho, na vizinhança, na família. Então, seja pessoas cautelosas, fale, mas fale com prudência, fale o que convém, fale o que pode falar, porque muitos ali são lobos. Mas quando a gente está com Jesus Cristo pregando, quando a gente está calma, cautelosa, pedindo orientação a Ele, Ele vai dizendo, vá por aqui, vá por ali, por aí não vá não. Teve lugares que Paulo quis ir, o Senhor proibiu, porque Ele sabia o que esperava. Então obedeça. Mesmo que você queira, mesmo que você queira, mas se o Senhor disse não, é não. Ele é que conhece todas as coisas. Sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles, os gentios. Às vezes o Senhor nos coloca perto de pessoas de patente alta, mas para pregar o Evangelho, para dar livramento, para dar testemunho da palavra, mesmo que eles ignorem, mesmo que eles escarneçam, faça a sua parte.
O Senhor está comigo e com você. Ele é fiel para nos dar vitória. Só obedeça e com cautela. Mas, perdão que eu estou rouca, é o ventilador. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de fazer, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Aonde você estiver, vá orando e louvando, vá buscando, porque o Senhor vai te dar capacidade para pregar. O Senhor vai dizer como agir, mesmo perto de pessoas da patente bem mais alta que a sua. Ele escolhe, ele capacita, não tenha medo. Também seja cauteloso, saiba o que falar, mas peça orientação ao Senhor, porque Ele sabe como te conduzir. Mas não esqueça, eu e você somos missionários, missionárias de Cristo. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Não é a gente que fala, é o Espírito Santo que nos usa. Nós somos instrumentos do Senhor para falar em tempo e fora de tempo, como eu sempre repito. Para a gente falar para aqueles que necessitam, seja no hospital, seja pessoas que estão presas no pecado ou de outras situações. Peça o Espírito Santo para lhe capacitar. Peça para ele lhe usar como canal de bênção, porque você e eu é instrumento, mas o que conhece o que está oculto no coração é o Senhor. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Infelizmente a gente vê muito isso hoje em dia, né? Pais contra filho, filho contra os pais, pessoas matando, tanto homem matando esposa, ou ao contrário. Se a palavra se cumprindo. E se a palavra mostrando tudo o que ia acontecer, já está na palavra. E está acontecendo. Portanto, vamos ser missionários de Cristo. Vamos ser missionários de Cristo. O mundo está em desespero. O mundo está em pecado. E eu e você precisamos falar do Senhor. Mas lembre-se, com prudência, com cautela, pedindo orientação ao Senhor, Ele vai nos ajudando. Ele vai nos guiando. Ele vai também nos dando livramento. E o diabo de todos sereis por causa, e odiados, perdão, de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Quantas vezes eu e você prega e alguém tem raiva, se irrita, é porque a palavra é sendo cumprida, é porque eu e você é luz, e luz não fica bem nas trevas, mas faça a palavra de Deus. Mesmo que alguém te odeie, que te critique, peça cautela, peça orientação ao Senhor, mas aonde o Senhor permitir, faça a vontade dEle, porque Ele se responsabiliza. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Quer dizer, quando alguém te persegue, quando alguém te proíbe, vá para outro lugar. Mas a palavra tem que ser cumprida, porque aqui diz, de percorrer a cidade de Israel, vá percorrendo, sem que venha o Filho do Homem. Tudo nós temos que pregar, porque vai chegar a hora que o Filho do Homem vai descer, vai entrar com juízo, e a gente tem que estar com a consciência tranquila, que a nossa parte, no nosso limite humano, a gente fez. Claro, com a ajuda do Espírito Santo, porque a gente não faz a gente sozinha. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Ele diz aqui que não se sinta pior nem inferior, porque o Senhor é comigo e com você. Mesmo Ele sendo grande e poderoso, Ele nos capacita, Ele fica igual a gente para nos orientar, para nos ajudar e para nos abençoar diante dos maus. Basta aos discípulos ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamará Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Seja igual ao seu senhor, que eu seja igual ao meu senhor. Às vezes a gente vai ser criticado, a gente vai ser atacado, mas vamos imitar Jesus Cristo, vamos lutar pela palavra do Senhor, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente pregando a verdade, na hora certa o Senhor liberta. Aleluia! Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja se revelasse, nem oculto que não haja de se saber. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que está no oculto, no profundo e no escondido.
Ninguém se esconde de Deus, não. Ele sabe todas as coisas. Que eu e você possa fazer nossa parte e deixar Deus fazer a parte dele. Aleluia. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Diga, mesmo que as pessoas estejam em trevas, fale a verdade. Veja, o que vos digo em trevas, diz-o à luz. As trevas estão aí, mas a luz supera. A luz é a verdade. A luz é Jesus Cristo. E o que escutar os ouvidos, pregai sobre os telhados. Vamos pregar, porque as pessoas têm ouvido e vão escutar. Muitos não vão querer, mas a nossa parte a gente vai fazer. Porque luz, é superior às trevas. Não os temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temais aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não tema aqueles que matam, que faz maldade. Tema é o inimigo, que um dia, quando morrer sem salvação, a alma vai ficar eterna no fogo. Então não tema aquele que mata, tema aquele que é o maligno, tema aquela parte que eu e você, se não buscar a face de Deus, um dia termina no maligno, mas eu e você temos donos que é Jesus Cristo. Vamos pregar para aqueles que estão nas trevas, porque se morrer nas trevas, a alma não acaba. Veja o que diz aqui. Não os temais os que matam o corpo. Tem pessoas que matam, não é verdade? Não podem matar a alma. Pode matar alguém, mas não mata a alma. Ela é eterna. Temai aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo ficam no inferno eternamente. Então é necessário que eu e você pregue, em tempo e fora de tempo. Fale do amor de Deus, porque tem dois caminhos, o estreito que é a salvação e o largo que é da perdição. E o corpo e a alma entrando no inferno não tem mais solução. É de séculos e séculos sem fim. Mas que eu e você pregue. Não tema aquele que é bravo, que pode destruir a alma, matar só o corpo, mas a alma muitas vezes é morta, o corpo, mas a alma vai para o céu. Tema é saber que sua alma vai para o inferno sem fim, se não crê em Jesus Cristo, se não mudar de vida, se não entregar sua vida para Ele. E lá não se acaba nem o corpo nem a alma, fica no fogo eterno para sempre. Mas que eu que conheço a palavra e você também, vamos pregar, vamos falar do amor de Deus, vamos falar que se a gente servir a Deus, se entregar a Deus, é vida eterna no céu. Tem duas vidas, ou eterna com Jesus Cristo no céu, ou eterna no fogo. Mas que eu e você que conhece a verdade, não temas, vamos pregar, vamos falar do Evangelho, porque eu e você temos que ser missionários de Cristo, onde a gente estiver. Amém? A paz do Senhor, até amanhã e fique todos com Deus. Aleluia!